Canção Nova abraça São Paulo. Vamos, gente, que vai começar a aula. Essa garotada tá com o futuro bem cuidado, viu? Desde a aprovação do Plano Nacional de Educação, estados e municípios estão trabalhando com o apoio do MEC para ajustar suas leis e planejar os próximos 10 anos da nossa educação. O prazo para aprovação das leis termina agora em junho. Acesse pme.mec.gov.br. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Participe! A construção do nosso futuro começa já. Ministério da Educação, Governo Federal. Fim de tarde. O resumo das principais notícias do dia. Enquete, música e a sua interação. De segunda a sexta-feira, às 6 da tarde. Um destaque para a informação e música no seu rádio. Fim de tarde. Sempre aqui. Rádio América. América. 11h59. Os vocacionados à vida consagrada se comprometem a viver a pobreza, a castidade e obediência, uma radicalidade em resposta ao amor de Deus. Sua participação dar então um testemunho da sua fé e assim trazer muita gente. Uma vida que transborda a alegria e contagia crianças, jovens e adultos de todos os tempos. Canção Nova com a Igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde. Este é o programa Mais Saúde, que tem como tema no programa de hoje interação medicamentosa. Você já parou para pensar quantos remédios você toma? Será que quando você foi ao médico, ele te perguntou ou você o comunicou dos outros remédios que você estava tomando? Será que vários remédios juntos não pode dar algum problema? E aquela pessoa de idade, que às vezes chega no consultório e já está tomando uns 5 medicamentos e ainda vai ao médico e prescreve mais uns 2, 3, fora o custo de tudo isso, né? Então, hoje nós vamos falar desse tema, mas nós estamos com um convidado muito especial, que é o Dr. Paulo Freire, que fez uma participação no blog do Mais Saúde, quando eu justamente tinha feito um outro programa sobre interação droga-droga e interação droga-nutriente, né? A droga, bem entendido como medicamento, e ele colocou uma observação muito interessante, porque existe um portal que é para médicos apenas, é totalmente gratuito, aonde o profissional pode fazer uso dele para entender um pouco todas essas interações, porque não dá para uma única pessoa saber tudo. Então, nós vamos conversar sobre isso. Ele está aqui nos nossos estúdios em São Paulo, para todo o Brasil, pela Rede Canção Nova. E você também pode participar. Se tem alguma dúvida, o programa hoje vai ter, assim, bastante abertura para você. Deixa eu primeiro cumprimentar o nosso convidado. Bem-vindo, Dr. Paulo. Obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu que agradeço a presença aqui. Eu quero participar realmente e elucidar várias dúvidas, né, do seu público, né? Agradeço muito dessa oportunidade. Nossa, e nós estávamos conversando, que o Dr. Paulo chegou mais cedo e eu também, né? Conclusão, ficamos conversando bastante, tem muita coisa interessante, então, se você puder, avisa a mãe, a avó, principalmente pessoas de mais idade, para ouvir hoje o programa, porque principalmente são essas pessoas que acabam fazendo mais uso. Mas você também vai ver que você se enquadra no roteiro também dessas pessoas que acabam fazendo uso indevido de muita medicação. E lembrando daquilo que eu sempre digo, não é porque é natural que não faz mal. Veneno de cobra também é e mata. Mas então, se tem alguma dúvida, liga aqui pra gente. Você pode também participar através do e-mail ou também através desse método fantástico, através do seu celular. Você aí desse Brasil afora, nesse método bem econômico, né? Através do celular, você manda a sua mensagem digitando CNSP, dá um espaço, coloca a sua pergunta, a sua dúvida e não esquece de pôr o seu nome, da onde você está falando e manda aqui para 49.400. Bom,
Por onde começar, doutor Paulo? É tanta informação que a gente quer passar. Bom, vamos primeiramente, daquilo que a gente estava falando, tem muito acidente, entre aspas, entre medicações que muitas vezes o paciente está tomando, que foi no cardiologista, prescreveu um medicamento. Aí depois ele vai lá no otorrino, prescreveu um outro. Só que não avisa que o cardiologista deu aquele primeiro medicamento. Depois vai no gastro e assim sucessivamente. Sim, a interação medicamentosa é uma das coisas que ocorre quando você usa medicamento. Existem outras reações alérgicas ao medicamento, interações entre alimentos com medicamentos, erros de prescrição do medicamento. Às vezes você não entendeu a letra do médico, né? 40% das prescrições médicas os pacientes não entendem a letra do médico ou então, o nome do remédio. Ou às vezes o nome do remédio é confundido com outro. A troca, o farmacêutico não entendeu a letra e trocou um medicamento que era de um nome parecido com outro. Jesus! Tem algumas farmácias que têm até os nomes parecidos para os farmacêuticos não trocarem acidentalmente o nome do remédio. Olha. Então, o médico prescreveu um medicamento, é sempre importante o paciente falar para o médico o que ele está tomando. Isso inclui o quê? Anticoncepcionais, vitaminas, fitoterápicos, remédios para dor de cabeça, remédios para dores, laxantes, tudo que você estiver tomando. É importante o médico saber por quê. Tudo pode dar interação. É muito frequente, muitas pessoas morrem por causa de interações entre remédios, interações graves. É calculado no Brasil em torno de 78 mil mortos por problemas com mau uso do remédio. Por ano? Por ano, 78 mil. Isso é estatística feita fora do Brasil, é uma estimativa, que no Brasil tem mais um agravante muito importante. O paciente toma remédio sem prescrição, vai na farmácia e compra remédio sem o médico saber, sem receita. Todo mundo tem sua farmácia em casa, usa restos de remédio que foram prescritos para o vovô e para a vovó e você acha que vai fazer bem para você também. O outro problema é que muitos medicamentos são dados para serem tomados na hora certa. Não adianta tomar fora da prescrição do médico. Por exemplo, se você toma remédio junto com o alimento ou separado do alimento, que os alimentos interferem na absorção do remédio. Se você está tomando mais do que 3 medicamentos, é importante perguntar para o médico se pode haver interação com outro medicamento que ele está prescrevendo. Isso é importante. Por quê? Quem toma mais do que 3 já tem 10% de chance de ter interação entre os remédios que está tomando. Se o vovozinho está tomando 10, 12 medicamentos, a chance é 80%. Como é que nós vamos saber se o paciente está tendo interação? Não precisa ser nenhum expert, basta perguntar para o seu vovô, você está sentindo tontura? Está com falta de vontade de comer? Está prendendo a urina? Está com obstipação intestinal? Está com o distúrbio de sono, o vovô não está dormindo direito ou está dormindo muito? Tudo isso pode ser interação entre os remédios que ele está tomando. Eu estou aqui pensando o seguinte, quer dizer que normalmente o paciente vai, está lá o médico e pergunta, você está tomando alguma coisa? Está tomando algum medicamento? E a pessoa, não. Mas, esquece que o anticoncepcional, se toma, é considerado medicamento. O laxante, que, olha, o que mais eu vejo aqui é problema com intestino preso, né? Então, grande parte da população deve tomar laxante. Então, o laxante é um segundo medicamento, né? Se você colocar os dois, né? Bom, estômago nem fala, né? Que é um caos. Mas vamos colocar aquele medicamento que quando você tem dor de cabeça, você toma. Só que dia sim, dia não, a pessoa tem dor de cabeça e toma. Aqui eu já tenho 3. Quer dizer que, então, esses 3 já inicia toda essa problemática? Sim. A chance de você ter uma interação grave não é a maior, mas você vai ter interação. Existem 3 tipos de interações. A leve, moderada e grave. As graves você vai parar no hospital. As leves você pode ter sintoma que o médico pode até perguntar, olha, você está tendo isso, uma dor de cabeça por causa do remédio, isso é uma interação. Mas é leve, não causa nenhum problema. Mas as moderadas e graves podem ter complicações na saúde. Bom, nós temos aqui uma pergunta, a Mirella lá do Maranhão, né, ligou aqui pra gente.
Só que ela está perguntando sobre a alimentação, não é medicação, é a alimentação mais adequada para quem tem transtorno bipolar. Isso porque nós fizemos uma pauta com o pessoal do Instituto de Psiquiatria da USP e falando sobre a conduta da família quando tem alguém bipolar. Então a gente fez essa pauta e provavelmente a Mirella está abordando isso. Mirella, pode deixar que nós vamos colher essa informação e passar num outro momento para a gente aproveitar aqui o Dr. Paulo, o tempo que ele tem aqui conosco para falar justamente. E quantas pessoas hoje tomando medicação para depressão, para inibidor de apetite, para emagrecer, isso aí, como é que fica? Um dos grandes problemas que nós temos, eu como dermatologista, diagnostico reações alérgicas aos medicamentos, aquelas lesões que aparecem nas pernas, parecem picadas de insetos, são vasculites, é problema de alergia ao medicamento, urticárias, coceira no corpo, às vezes é aquele comichão que você sente à noite, que você não sabe porquê, tem que estar tudo relacionado. Se você tem algum sintoma parecido com isso, você tem que falar para o seu médico. Tem que falar a que horas você tomou o remédio e que horas que apareceu o sintoma. Tá certo. É muito comum você estar tomando um remédio anticoagulante. A pessoa fez uma ponte de safena e está tomando um anticoagulante. É um anticoagulante, quer dizer, diminui a agregação das plaquetas, o indivíduo sangra mais, tem que tomar muito cuidado. Aí a pessoa tem uma dor de cabeça e toma uma aspirina, que é um anticoagulante, quer dizer, ele está tomando 2 remédios anticoagulantes, esses 2 remédios interagem e aumentam o efeito anticoagulante, a pessoa tem uma hemorragia do estômago. Não, aí também toma o ômega 3, né? Porque afinal de contas, o ômega 3 está na moda. Porque as pessoas também esquecem que vitaminas, suplementos alimentares não são inócuos, eles têm o efeito dele, mas tem também, é uma faca de 2 legumes, a gente brinca, né, e fala. Então, gente, não é assim, e às vezes eu chamo muita atenção, eu reclamo, puxo a orelha, mas, primeira coisa, não se deve, né, doutor Paulo, tomar nenhuma medicação se não tiver sido prescrita pelo médico, né? O brasileiro adora automedicação, ele acha que ele sabe se tratar, vai na farmácia, compra remédio sem prescrição e o que acontece? Aí tem efeitos colaterais do remédio, pode ter efeitos graves, pode ter desmaios, pode bater o carro, pode ter sonolência, pode cair na rua, ter tontura, fraturar, bater o crânio no chão, se machucar, somente pessoas idosas, que são as mais afetadas. E as crianças e pessoas idosas. Crianças por erro de dose. A pessoa com colher de sopa, em vez de ser uma colher de chá, essa história de colherzinha para criança, tomar muito cuidado com o erro de dose de criança, intoxicação de criança com medicamentos. E criança também vê o adulto tomando remédio e acha que isso é doce, que é tudo colorido, bonitinho, ela ingere medicamentos. É isso, nós já falamos várias vezes aqui que jamais devemos estar tomando medicação na frente das crianças, né? E não ficar guardando remédio, medicação, tipo na cozinha, perto do fogão, no calor, onde o sol fica em cima, né? Aqueles pequenos detalhes, né? O remédio tem um tempo de validade. O médico passou para você um remédio para hipertensão. Se você não tomou tudo, aquele remédio, ele perde a validade. Então você tem que jogar fora. Não pode ficar fazendo farmácia em casa que para atender todos os parentes em casa. Pois já que o senhor falou de hipertensão, é o tema deste mês no meu artigo na revista Canção Nova. Você que é sócio, recebe essa revista. Então, esse mês eu fiz, o título está alarmante. Pus pressão alta, porque hipertensão é muito chique. Pressão alta, 2 pontos, a assassina silenciosa. Pressão alta é muito sério e o que é pior, quantas vezes a gente vê as pessoas que estão medicadas, que estão controladas e daí percebem que estão com a pressão controlada, param de tomar remédio. 70% dos pacientes 70%. que são hipertensos, a maioria dos pacientes hipertensos não é diagnosticada. Os que são diagnosticados, a maioria não é tratada. E a maioria que é tratada abandona em 1 ano o tratamento. Gente, não é culpa de ninguém ter hipertensão. A gente não sabe a causa, né? Então, o que acontece? Graças a Deus, tem um remédio para controlar, tem um medicamento. Tem vários. E vários, né? Não é fácil, porque às vezes eu vejo o Rock dando um duro lá para acertar a pressão bonitinho. Aí, outro dia, foi interessantíssimo, estava difícil de acertar, enfim, de controlar a pressão de um paciente. Sabe o que estava descontrolando a pressão dele? O remédio de gotinha do nariz. Gente, olha o detalhe.
o remédio que ele não tinha dito, que ele colocava à noite para dormir, para não deixar o nariz entupido, é que estava prejudicando a manutenção da pressão dele. O remédio para a dipirona diminui o efeito dos antihipertensivos. Então, o indivíduo está controlado, toma o remédio para a gripe, que tem dipirona, ele diminui o efeito antihipertensivo e ele tem uma crise hipertensiva. Bom, hoje é porque a gente está falando de remédio com remédio, porque se a gente coloca alimento aí, é uma festa. Um dia a gente vai fazer uma pauta, Dr. Paulo, só sobre interação da droga nutriente, que eu acho apaixonante, né? Mas realmente é complicadinho, né? Tem muitos remédios que você tem que tomar fora da refeição, o médico tem que falar, se toma junto ou toma fora, porque os alimentos eles podem melhorar a absorção, quer dizer, eles ajudam a absorver o remédio ou podem prejudicar a absorção. Uhum. E já que o senhor está tocando nesse assunto, Dr. Paulo, por que então tem aquela coisa, tem que tomar antes do almoço, ou depois do almoço, ou durante o almoço? Como é que funciona? Como é que é isso? Então, os medicamentos que você toma, por exemplo, um medicamento que o médico fala tomar antes da refeição, quer dizer, o medicamento não pode ser misturado com os alimentos, que o alimento altera a absorção. O estômago fica cheio, o remédio passa direto e não absorve. Tem alteração de vários outros componentes do estômago. Então, quando o médico diz, olha, antes das refeições, então é um antes quanto tempo? Uns 15 minutinhos? Uns meia hora em geral, meia hora, para dar tempo o remédio passar pelo estômago e não ser misturado com os alimentos. Perfeito. Quando o médico fala tomar junto com a refeição, quer dizer, você está comendo, aí você toma junto com a refeição. Por quê? Muitos dos medicamentos são melhores absorvidos com o alimento, porque às vezes são alimentos gordurosos e absorvem mais rápido. Exato. E medicamentos tem que tomar não junto com outros medicamentos ou fora da refeição. Tem que ser tomado depois por causa da proteção gástrica, não dá irritação. Sempre pergunta, porque o pessoal tem mania, vou tomar tudo junto, é mais prático, né? Aí faz aquele punhado e toma tudo de uma vez. Não pode. E, gente, o estado nutricional do paciente também, dependendo de como ele está, ele pode aumentar ou diminuir os efeitos, né? Isso é muito importante, porque muitos medicamentos dependem do peso do paciente, principalmente em criança. Se a criança é muito magra ou muito gorda, às vezes o medicamento funciona em uma doses adequadas para o peso. O paciente que é muito obeso, às vezes tem dificuldade de metabolização do medicamento ou o medicamento não é suficiente para a massa corpórea dele. E depois quando a gente começa a estudar fígado, né, aí é um festival, né, porque a gente fala, meu Deus, e as enzimas hepáticas, como é que estão para fazer a biotransformação? Aí começa que você fica achando que Deus me livre, né? Eu brinco e digo, mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe nada, né? É uma coisa muito comum, o paciente sempre pergunta assim, olha, eu posso tomar bebida alcoólica com o medicamento? Isso. Não. Eu sempre falo, o álcool, ele é o fura-fila. Quando você tem vários medicamentos no organismo, tomando vários medicamentos, eles têm uma ordem de degradação, quer dizer, eles são decompostos, né? Eles são metabolizados no fígado, geralmente no fígado, e tem uma ordem de metabolização. Então, o médico você toma um comprimido cada 8 horas, depois de 8 horas não tem mais o medicamento. Quando você toma álcool, o álcool ele entra na fila, ele entra em primeiro, ele é o mais rápido, então ele bloqueia a metabolização dos outros remédios. Você está com o remédio em circulação enquanto o álcool está sendo metabolizado, vai sendo eliminando o álcool. Passam-se 8 horas, o remédio ainda está na circulação, aí você vai tomar outro comprimido igual. Quer dizer, você vai dobrar a sua dose no sangue. Aí você tem uma intoxicação com o medicamento. E outra coisa que a gente estava conversando, que eu achei muito interessante, é o detalhe que o fitoterápico, né? Quanto fitoterápico que a gente sabe hoje, que nem eu costumo dizer, gente, cuidado com a tal do ginkgo biloba, que depois de 3 meses de uso, ele é hepatotóxico. Agora, nós nutricionistas não podemos prescrever porque não é da nossa alçada. Agora, vai em qualquer farmácia na esquina e o paciente tem acesso. Quantos outros não são hepatotóxicos? A maioria dos medicamentos, eles têm metabolização hepática. Mesmo os fitoterápicos, eles são hepatotóxicos também. Então, o problema dos fitoterápicos é a dose. Medicamentos fitoterápicos têm uma dificuldade de você saber a dose exata que você está tomando. Não adianta você tomar um pauzinho de um medicamento que é macerado de folha, você não tem ideia qual é a concentração do produto que está lá dentro. Aí geralmente passa da dose. Você fala, fitoterápico não faz mal sim. Fitoterápicos são plantas e plantas podem intoxicar. Uhum. Bom, aqui tem uma pergunta bárbara, né? A Maria Regina de São Paulo, ela diz assim, Dr. Paulo, estou tomando uma medicação para síndrome
Peraí, agora entrou uma nova pergunta em cima. Já já eu leio a sua, Oswaldo de Varginha. 2 instantes, deixa eu ligar aqui a da Maria Regina. A Maria Regina de São Paulo diz assim: Dr. Paulo, estou tomando uma medicação para síndrome do pânico e ansiedade. Eu não me adaptei na primeira medicação, pois comecei a ter muita insônia. Aí o médico trocou. Só que ela foi fazer uma coisa chamada liabula, porque bula de medicamento também é uma história, né? Ela disse que ficou apavorada com os sinais e reações possíveis. E aí, doutor Paulo, deve ou não deve ler a bula? Porque tem paciente que depois de ler a bula desiste de tomar. A maioria desiste. Mas e aí, doutor Paulo? Não, existem, os laboratórios farmacêuticos fazem uma bula para paciente e uma bula para médicos. Né? Essa bula que vocês veem na embalagem é a bula para o paciente, para alertar o paciente se aparecer algum daqueles sintomas, não quer dizer que você vai ter. Mas se tiver algum daqueles sintomas, é para você alertar o médico. Por exemplo, ele pode falar, é possível ter uma dor de cabeça com os remédios. Se você tiver, você alerta o seu médico. Isso é mais para informação do paciente. Não quer dizer que você vai ter tudo que vai acontecer na bula. Às vezes não acontece nada disso. Isso depende do quê? Da dose que você está tomando, do seu tipo de organismo. E cada organismo responde de maneira diferente. Exato. Não é todo mundo igual. Individualidade bioquímica. Isso aí é um estudo estatístico. Pegaram milhares de pacientes e falaram: o que você sentir com esse medicamento? Ah, eu senti dor de cabeça. Ah, outro senti constipação. Outro senti dor na nuca. Então fizeram uma estatística e falaram: ó, pode acontecer isso, isso, isso. Não quer dizer que todo mundo vai ter tudo. Pode ser que você não tenha nada também. Pode ser que você tenha um ou outro. O que eu gostei da Maria Regina é que ela voltou. Porque muitas vezes a pessoa até troca de médico porque, não deu certo nesse médico. Tem que, o medicamento, o médico tem que ter a chance de justamente ir adaptando, né? Sim, sim. O medicamento depende muito do seu organismo. Cada organismo é muito diferente do outro. É igual perfume. Tem perfume que dá alergia para você, tem outro que não dá. É igual alimento. Tem alimento que dá alergia e outro alimento não dá. Medicamento é a mesma coisa. Às vezes, as suas enzimas, o seu organismo responde de maneira diferente. Depende da sua idade, depende de doença que você tem, depende de que alimentos que você come, depende dos seus hábitos. Muitos fatores influenciam. E olha só, Maria Regina, muito bacana, porque realmente não deu certo na primeira medicação, volta no seu médico, fala o que está acontecendo, ele vai trocar a medicação e é assim que você vai desenvolvendo também um relacionamento com o seu médico, né, na medida do possível. O Oswaldo de Varginha falou uma coisa muito bacana também. Meus ouvintes são muito bacanas, né? Você já percebeu, né? Que eu realmente, o pessoal é muito carinhoso, dá um retorno interessante. Olha só, tenho depressão, ansiedade, transtorno bipolar e faço tratamento há 28 anos. Eu tomo ansiolítico e antidepressivo, mas sempre faço uso de chás, como erva cidreira e melissa. Isso pode dar uma associação e uma interação que pode vir a me fazer mal? Interessante pergunta. Pode, porque alguns fitoterápicos, dependendo da dose que você toma, eu tomo um chá. Mas como é que é o seu chá? É fraco, é forte, é concentrado? Que tipo de planta que você está tomando? Pode dar interação, os fitoterápicos dão interação com outros medicamentos que são comprados em farmácia. Pode dar. Não estou dizendo que o seu vai dar, porque eu não sei como é que está sendo o seu chá. Não sei qual a quantidade de chá que você está tomando. Certo. Na realidade, o mínimo possível sempre, nesse sentido, lembrando que... Ela já toma vários medicamentos de efeito do sistema nervoso central. Exato. E melissa e camomila que ela está tomando, né? Ele tem é o efeito Oswaldo. no sistema nervoso. Quer dizer, você pode ter um aumento do efeito dos medicamentos para o sistema nervoso. Que pode ter mais sonolência, pode ter mais efeitos colaterais desses medicamentos. Pois é, então olha só que programa bacana, hoje o Mais Saúde, recebendo o Dr. Paulo Freire, que é médico especialista, ele é dermatologista, gente, depois ele estava contando que justamente nada é dermatologia, é que ele vê as reações adversas dos medicamentos, né? Ele é especialista em dermatologia pela Universidade Federal de São Paulo, com mestrado em engenharia biomédica pela Unicamp, coordenador do Núcleo de Tecnologia da Informação do Departamento de Dermatologia da Unifesp. Tem experiência na área de medicina, atua em consultório particular e em sistemas de informação na área da saúde, sendo diretor-geral do portal Saúde Direta, que é sobre isso que nós vamos falar assim que voltarmos do nosso pequeno e breve intervalo. Carinho e adoração, um ninho de amor, então, quietude profunda oração.
que não mereço, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Fica, Senhor, comigo, fica, meu grande amigo. Minha alma é tão pobrezinha, seja meu único abrigo. Quero sua companhia, muito preciso ouvir-te, Senhor. Tanto desejo amar-te. Fica, meu grande amor. Fica, Senhor, comigo. Preciso da tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono. Preciso de ti para não cair. Fica, Senhor, comigo. Se queres que eu te seja fiel, seja-me aquele abrigo. Pois embora minha alma, muito pobrezinha, desejar ser pra ti lugar de consolação, carinho e adoração, um ninho de amor, então, quietude e profunda oração. Eu peço que não mereço, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Fica, Senhor, comigo, fica, meu grande amigo. Minha alma é tão pobrezinha, seja meu único abrigo. Quero sua companhia, muito preciso ouvir-te, Senhor. Tanto desejo amar-te. Fica, meu grande Estamos apresentando Mais Saúde.
Fique ligado na América. Encontre vida, música, oração e formação. Nós precisamos ter atitude, uma atitude de louvor. Estamos conectados a você. Acesse america.cançãonova.com ou o aplicativo Rádio América Canção Nova para iPhone e Android. Em qualquer lugar do mundo, você está ligado conosco. A Rádio América evangeliza os 4 cantos. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Eu ajudo a Canção Nova. Sabe por quê? Eu contribuo com essa obra porque ela faz muitas bênçãos na vida da minha família, das pessoas que eu amo, e eu sou muito grata a Deus por isso. A Canção Nova evangeliza e transforma a vida das pessoas. Torne-se um sócio. Ligue 12 31 86 2600 ou acesse clube.cançãonova.com. 21 de junho no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Ibirapuera, em São Paulo. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Canção Nova abraça São Paulo. Viaje com a obra de Maria pelos santuários marianos. Uma peregrinação que fortalecerá sua fé através da devoção mariana. Saída dia 15 de julho. Direção espiritual de Padre José Augusto e Vanúzia. Jesus vai te dar sempre as chances que for possível. Conheça pessoalmente os caminhos e lugares que marcaram a história da fé de nossa igreja. Mais informações 12 31 86 20 55. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. De segunda a sexta-feira ao meio-dia, programa Mais Saúde, com a doutora Gisela Savioli. E aos sábados, ao 12h30, com o doutor Roque Savioli. Mais Saúde. Acompanhe o Mais Saúde, de segunda a sábado, em nossa programação. América. 12h29. A missão principal da igreja é evangelizar, levar a boa nova a todos. Ele é o caminho, a verdade e ele é a vida. Os religiosos são testemunhas concretas da beleza e da bondade do cristianismo e do evangelho. São chamados a seguir o Senhor de modo integral. São homens e mulheres que podem despertar o mundo. Escutai a minha voz, segui sempre o caminho que eu vos indicar. Canção Nova com a igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. O programa Mais Saúde de hoje com essa pauta interessantíssima sobre interação entre os medicamentos. Então, para você que está ligando agora no Mais Saúde, nós estamos entrevistando hoje o Dr. Paulo Freire, que depois vai nos contar, ele junto com um grupo, foi idealizador do Portal de Serviços Médicos, um portal chamado Portal da Saúde Direta, que você pode acessar, você médico, né? Que para variar tudo é para médico só, né? Mas tem a sua função. É um portal totalmente gratuito que os médicos podem acessar para justamente ver quais são as interações entre os medicamentos, porque não é tudo que todo mundo toma, né, que o médico vai conseguir saber, né? Então, o Dr. Paulo vai contar isso pra gente. Tem uma série de questões aqui, já perguntas, mas se você ainda está no meio do programa, ainda dá tempo de você participar. Doutor Paulo, vou sair em defesa do meu ouvinte, dessa população, porque a gente está falando assim, não deve tomar medicação sem prescrição. Concordo em gênero, número e grau. Mas e o acesso a esse médico que está tão difícil, doutor Paulo? A nossa população tem uma carência imensa de acesso, a gente sabe disso, né? A gente vê nos grandes centros, mas a gente também sabe que em várias outras cidades, no interior, aquele pessoal então que mora longe, que tem que pegar barco, andar não sei quantas horas de rio para ir até uma cidade. E aí, como é que faz? O problema de assistência médica é complicado no Brasil, né? É a má distribuição de médicos no Brasil, né? Em relação a ter falado do portal, o portal não é só para médico, a parte médica é para médico, mas o portal você pode entrar no portal que vão ter informações para os pacientes, instruções para os pacientes. Vão ter notícias para paciente, informações sobre medicamentos para pacientes, orientação ao público. Tá bom. Então, vamos dar o endereço. E depois vocês não se preocupem, vai estar lá no nosso blog.
blog.cançãonova.com/mais-saúde. É facílimo, gente, saudedireta.com.br, tá? saudedireta.com.br. Surgiu como a ideia de fazer esse portal, Dr. Paulo? O princípio desse portal é para dar assistência ao médico na hora de estar prescrevendo. É uma segurança para o médico e para o paciente. É gratuito, né? O acesso? O acesso é gratuito para os médicos basta se cadastrarem e entrarem e utilizarem. É um prontuário eletrônico para pacientes que pode ser acesso de qualquer dispositivo que tenha acesso à internet. Por exemplo, se um médico estiver lá na Amazônia, tiver acesso à internet, ou um dispositivo portátil, um iPhone, pode ter acesso. Olha. Informação do quê? O que tem nesse portal? Tem um prontuário eletrônico paciente que pode ser acessado de qualquer dispositivo. Tem um banco de dados de medicamentos, tem mais de 11 mil medicamentos cadastrados. Tem um banco de dados de interações medicamentosas. Só para você ter uma ideia, Gisela, são 155 mil possibilidades de interação. Quantas? 155 mil possibilidades de interação entre os remédios que você encontra na farmácia. Gente, sem considerar ainda que além de droga, remédio, você tem o nutriente que também pode interagir. Nutriente, tudo. O portal, por enquanto, está tratando só de remédio com remédio. Tá. Depois vão ter nutrientes com remédio, a idade do paciente com remédio, doenças pré-existentes com remédio. Tem doenças que não pode dar tal remédio. Por exemplo, uma mulher grávida não pode tomar muitos remédios. Inclusive, gente, no blog eu coloquei essa semana a lista de todos aqueles chazinhos, aquelas plantinhas que a gente acha que não faz mal, que pode tomar o chazinho disso e daquilo, e que não pode ser usado por gestante nem por nutriz, nem pela mulher que está amamentando. Então, vocês têm isso à disposição de vocês, tá? Então, no portal nós vamos acrescentar outras coisas que vão ser úteis para o médico, para evitar erros médicos, porque o médico hoje tem pouco tempo para atender o paciente. Principalmente esses de convênio, né, coitados. Eles atendem de 20 a 35 pacientes por dia, 15 minutos para cada paciente. E quando o paciente começa a falar, o médico interrompe depois de 18 segundos. Gente... Não escuta o paciente. O que acontece? O médico não pode adivinhar se o paciente está trazendo 10 medicamentos, como é que ele vai saber se o 11º vai dar interação ou não? Ele não tem tempo para investigar isso, não sabe tudo. Eu, como médico, eu sei 10 interações de cabeça. Olha. Tem 155 mil possibilidades. Nossa. É impossível. Então, hoje está muito complicado o médico, pelo tempo que ele atende o paciente, pelo volume de medicamentos que existe no mercado, ele saber toda essa informação. Então, o que o portal faz? Ele fornece informação automática para o médico ele só acrescenta, o que você está tomando? Eu estou tomando isso. O paciente tem que falar todos os remédios que ele toma. O que você está sentindo? Todos os sintomas. Então, o médico faz o diagnóstico, faz dá o tratamento, pede os exames, tudo automático, imprime. E se tiver alguma interação, o médico pode imprimir e você leva para o outro seu médico que dê aquele remédio que está dando problema. Aí você também recebe uma orientação em português do que está acontecendo com os remédios que você está tomando. Legal, bacana. Geralmente o paciente que mais sofre de interação são os pacientes idosos, o vovozinho e as crianças. Sim. Então, essas pacientes idosas, eles precisam tomar muito cuidado, você tem que ficar sempre em observação se ele está tendo distúrbio de comportamento, está sendo diferente, está dormindo muito, está muito agitado, se está tendo tontura, se está tendo sonolência, se está derrubando as coisas. Esse distúrbio de comportamento pode ser da velhice e pode ser do remédio que ele está tomando. Então, você tem que observar isso e falar para o médico. Observar se está tendo interação, efeito colateral do remédio. É muito importante porque o remédio mata. Se tiver dose errada, mata. Se tiver interação, pode matar, pode parar no hospital. Tem reação alérgica e reação entre os medicamentos pode levar a problema renal, problema hepático. Inclusive, isso me mostrou um estudo americano, né, muito interessante, da quantidade a maior causa de óbito nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos fizeram estudos, isso foi feito um estudo fosse uma Anvisa, que é a Agência Controladora de Medicamentos dos Estados Unidos. Então eles pesquisaram todas as causas de mortes nos Estados Unidos. A 4ª causa de morte é problema com remédio, reação adversa ao medicamento. E a primeira causa de morte nos Estados Unidos, que mata 700 mil pessoas por ano, é a má prática da medicina. A medicina salva muita gente, mas se for feita de forma errada, sem informação adequada, erro de prescrição, erro de tratamento, diagnóstico errado, mata
700 mil pessoas por ano nos Estados Unidos. E essa é a primeira causa nos Estados Unidos? Primeira causa de morte nos Estados Unidos. É erro, é a medicina praticada de maneira errada. E tem até um dado interessante que em 10 anos, né, em 10 anos, os americanos que estão morrendo, mais de 7 milhões de mortos. Esses problemas da má prática da medicina, não é que a medicina seja ruim, é que há erros de diagnóstico, erro de tratamento, remédio dado errado, dose errada, diagnóstico errado, né? Tudo isso causa um monte de problemas e leva à morte do paciente. Esses 10 anos mataram 7 milhões e morre mais gente de problemas de má medicina do que morreram em todas as guerras dos Estados Unidos. Olha que coisa, impressionante, né? Tem aqui uma pergunta, a Marta Maria do Rio de Janeiro, que ela diz o seguinte: meu filho fez um tratamento de 8 meses com Rakutan. Que ela dizia assim, eu ouvi falar, doutor Paulo, que o senhor é dermatologista, eu preciso tirar uma dúvida. Sim. E usou esse Rakutan por causa de uma acne, diz ela, muito significativa. O colesterol diz que do menino subiu, a pele dele ficou tão seca que praticamente rachava e que no final do tratamento voltou ao normal, tal. E um ano depois a acne também voltou, né? Teve esse detalhe. Ele está muito chateado porque a médica disse que agora, para repetir o remédio, ele tem que passar novamente esses 8 meses de tratamento, né? E ela diz que está preocupado com os danos que podem provocar o uso a longo prazo desse medicamento no fígado dele, né? E como é que é a sua posição em relação ao Rakutan, no caso a Marta Maria do Rio de Janeiro está perguntando? Tá, esse é interessante essa pergunta, que o Rakutan é uma vitamina A ácida. Ele é usado há muitos anos, é bastante seguro. É um medicamento que tem que ser prescrito para pessoas que têm acne. Não pode ser tomado, por exemplo, por mulheres sem controle anticoncepcional, porque a vitamina A, qualquer vitamina A, é hepatotóxica. E ela causa distúrbios na formação da criança, na gravidez. Não pode ser tomada por mulher grávida e mulher em idade fértil tem que usar anticoncepcional. Tudo bem. O efeito do Rakutan é muito bom para a acne grave. O que causa o Rakutan? Ele causa o ressecamento da pele, ressecamento da mucosa, ele diminui a oleosidade da pele e combate a acne. É um medicamento muito bom para a acne. Tem que ser feito os exames de rotina. Todo mês tem que ser feito os exames do fígado, exame de sangue, de glicemia, para controlar a função hepática. Porque o fígado ele metaboliza essa droga, né, esse medicamento, e você pode ter aumento de triglicéridos e colesterol. Isso é dose dependente, quer dizer isso. Se você dá uma dose maior de Rakutan, o efeito de aumento do colesterol e triglicéridos é maior. Se você der uma dose menor, o efeito é menor. Se você tirar o medicamento, como no caso do seu filho, desaparece o sintoma de aumento. Volta ao normal, né? Por que a acne volta? Porque às vezes o tratamento não foi suficiente para o caso dele. Tem que fazer um tratamento complementar, o tratamento local. Então você pode dar Rakutan, se ele está tendo muitos sintomas, você diminui a dose e aumenta o tempo de tratamento. Tá. Em vez de você tomar, por exemplo, 40 miligramas por dia, você tomaria 20 ou 10, porque isso depende muito da sensibilidade de cada um. Certo. Então você aumenta o tempo e diminui a dose, tem menos efeito colateral e menos alteração dos problemas hepáticos. E aí associa algo local. Algo local. Tópico, Aí você tem que ir tirando o Rakutan e colocando o tratamento local. Você não pode parar de repente o Rakutan. Tem que ir diminuindo até suprimir o medicamento. Uma ótima observação. E medicação, pode parar de uma hora para outra, qualquer remédio? Antibiótico, por exemplo? Não. Antibiótico, muitos medicamentos têm que ser dados para o período correto que o médico fala. E às vezes o paciente se sente bem e para. Por exemplo, é uma sinusite, por exemplo, está tomando antibiótico, 14 dias de antibiótico, de 10 a 14 dias. O paciente, depois de 5 dias, está bem e para. O que acontece? Volta pior, porque a bactéria que não morreu com a dose que estava dando, ela fica resistente, quer dizer, ela sobrevive e multiplica e dá outro tipo de infecção mais grave. Exato. Aí eu falo que não é resistência. A bactéria, ela é diferente daquela que estava matando. Como você não deu a dose adequada, ela sobreviveu. Matou todo mundo. E sobrou uma. Aquela que sobrou, ela multiplicou e deu em doença de novo. Porque a que sobra é a potente, a poderosa. Você mata as fraquinhas, e a forte fica. Você não completou o tratamento.
Exato. Então, nada de, primeiro, tomar a medicação sem instrução médica, né, sem a prescrição. Remédio não é E perfeito, também não deixar de tomar sem prescrição. E também não ficar, porque tomou, foi lá no gastro, que estava com não sei o que no estômago, aí ele deu lá o tal do omeprazol, aí nunca mais voltou no gastro para dizer que melhorou e continua tomando omeprazol. Já peguei gente assim, tomando omeprazol há mais de 2 anos. Às vezes é comum, muito comum isso. O paciente pergunta, quando foi que você voltou no seu endócrino, no seu médico? Ah, isso faz 3 anos. Ele está tomando o mesmo medicamento? Às vezes o medicamento tem que ser trocado, às vezes o medicamento tem que ser diminuído a dose, às vezes você não precisa mais tomar. Exato, mas o isso é médico tem que um saber médico que vai avaliar. É. E tem uma pergunta aqui que veio pelo e-mail da Oh, meu Deus do céu. Essa letra tão pequenininha do computador, gente, preciso aumentar os meus graus dos meus óculos. Eu sou a Carol, de Jacobina, na Bahia, tá? Ela diz que a filha dela é alérgica. E claro que, como toda criança, de vez em quando come alguma coisa que vai dar essa alergia. Então, ela quer saber o seguinte, se ela pode usar, por exemplo, o antialérgico que o médico um dia prescreveu, numa época que ela levou ao médico, porque a criança estava com alergia. Só que aí tomou o antialérgico, passou, mas aí a menina vai e come que não deve, né? Aquelas coisas de criança. E pum, lá veio a alergia de novo. Então ela quer saber se ela tem que, toda vez que a menina tem alergia, voltar ao médico, ou se ela pode dar o antialérgico. Ela diz que é o tal do Polaratin aqui, que ela tem, que, enfim, é o básico, é a base de polaramina, né? Não deve dar o medicamento sem a prescrição do médico. Porque sempre, né? A criança cresceu. Ela mudou os hábitos alimentares, mudou o peso dela e o medicamento que você está dando, ele tem os efeitos colaterais. E, somente esses antialérgicos engordam a criança, aumentam o apetite da criança, a criança fica obesa. Gente, olha que informação esse é o efeito bárbara. colateral dos antialérgicos. Geralmente ela fica sonolenta, ela vai mal na escola porque ela está tomando antialérgico e fica dormindo na aula. Ela fica faminta, come, engorda e você não sabe por quê. Doutor Paulo, isso eu não sabia. Quer dizer que os antialérgicos têm esse efeito colateral? Tem efeito colateral. Dá sono, aumenta o apetite isso da sim, criança. Mas aumentar o apetite eu não sabia. Sim. O polaramina era muito usado para aumentar o apetite de criança. Hoje não é mais dado, né? E não é um medicamento antialérgico assim, de primeira escolha para a criança. Não, né? Então eu recomendo, se a criança tiver problema alérgico, você tem que consultar o médico e falar, separar os medicamentos, os alimentos que dão alergia. Eu tenho muitos pacientes que têm alergia a alimentos. Você separa, para de comer aquilo. Carol, se você acompanha o Mais Saúde, você está assim, cansada de me ouvir falar justamente dos alimentos e dessa sensibilidade que muitas vezes a criança pode ter. Faz aquela dieta de exclusão que a gente fala tanto, depois vai recolocando os alimentos. Vai gastar dinheiro com remédio. Exato. E aos pouquinhos. Gente, agora resolveu todo mundo participar. É sempre assim, no final do programa, uma lista. Então, vamos ver se a gente dá conta. Rapidinho, bate e volta, tá, doutor Paulo, para a gente conseguir contemplar. Bom, tem a Emília Rodrigues de Agudos aqui de São Paulo, que já me fez a pergunta sobre o probleminha dela. Agradece o programa, diz que tem aprendido muito. Estou devendo a tua questão, nós vamos falar depois, tá? A Maria Donizete de Campinas, de que toma todos os dias chá de carqueja. Geralmente de 2 a 3 vezes. Pode fazer mal, doutor Paulo? É interessante, o pessoal toma o chá de carqueja para evitar problema de má digestão, mas esquece de dizer que o que você está tomando? Toma muito café? Toma muito chá? Você está tomando muita bebida alcoólica? Tudo isso causa distúrbio do estômago. E você está tomando remédio para evitar distúrbio do estômago. É mais fácil você evitar aquilo que lhe faz mal, o alimento que está lhe fazendo mal, a bebida que está lhe fazendo mal, do que ficar tomando depois um paliativo. Exato. Exato. Tem aqui a Alda de Vitória da Conquista, na Bahia. Minha filha está gestante de 8 meses e às vezes tem arritmia cardíaca. É normal? Eu fico preocupada. Essas mamães aí. Essas arritmias cardíacas podem ter um efeito, pode ser causa do coração ou pode ser da ansiedade também. É muito comum ter arritmia cardíaca por estresse. Então, isso não quer dizer que seja preocupante. Você tem que passar no cardiologista, ele vai fazer um eletrocardiograma, ver qual é a fonte dessa arritmia. E, às vezes, pode ser só ansiedade, a gravidez, né? Também. Teve aquela outra pergunta da nossa ouvinte do Rio de Janeiro que está preocupada porque toma, o médico prescreveu um remédio de hipertensão e ela já coloca um colírio para hipertensão, provavelmente no olho, claro, né?
E ela leu na bula que pode dar e provocar zumbido, que é o que acontece com ela. Inclusive, ela diz que quando a pressão dela chega a 13/8, já começa a sentir zumbido. Só que é o que a gente estava comentando, 13/8 é uma pressão dentro do padrão normal. De normalidade, né? A hipertensão, viu, José? A hipertensão é uma doença que ela é assintomática. Geralmente a pessoa não sabe que é hipertensa. Aí quando começa a sentir falta de ar, vai sentir a perna inchada, aí vai procurar o médico e vai falar, você está com hipertensão. Porque geralmente é assintomática e não dá muito sintoma. Algumas pessoas têm sintoma, dor de cabeça, falta de ar, palpitação e tem zumbidos. Então, a hipertensão pode estar associada com sintomas, mas geralmente não. Esse zumbido pode estar relacionado com colírio? Pode. Alguns colírios para o olho, eles têm vasoconstritor. E quando você coloca no olho, pode dar surtos de hipertensão. É um efeito, é uma interação entre um colírio e o medicamento hipertensão. Uns alimentos também diminui o efeito do antihipertensivo. Pois bem. Doutor Paulo, daqui a pouquinho já vai estar encerrando o programa, mas eu queria deixar, assim, uns lembretes para os nossos ouvintes. O que o senhor deixa, assim, de recado pontual? Não tomar remédio sem prescrição. Como é que o senhor daria os seus recados, assim, para a gente finalizar e fechar o programa? Olha, para você não ter problema com remédio, é tomar só o que é necessário. Evitar polifarmácia, quer dizer, tomar vários remédios ao mesmo tempo, obedecer a prescrição do médico. Você não entendeu o que o médico prescreveu, pergunta para o médico. 40% dos pacientes que saem do consultório não entenderam o que o médico falou ou não entenderam a letra do médico. E não pergunta, gente, tem que perguntar, não é verdade? Pergunta, fala, eu não entendi, o que é? Para o médico, lê o que escreveu, se você não entendeu, pega uma caneta, escreve junto, para tomar 2 vezes ao dia, escreve lá, 2 vezes ao dia. Qual o nome do remédio? Não entendi, o remédio é isso. Que é muito comum, ele troca do nome de remédio. O farmacêutico às vezes não entende a letra e dá remédio errado. Às vezes você não entendeu que o médico falou, eu tenho que tomar 2 vezes por dia. Você não sabe se é junto com a refeição ou depois da refeição, ou se é à noite, se é de dia. Então, pede para escrever de letra tudo. De forma também, se Ninguém for é obrigado caso. A saber medicina, a não ser o médico. Isso. Então, se o médico escreveu e você não entendeu, pergunta para o médico, escreve na receita para você entender. Pode escrever até na caixinha também. Tomar 2 vezes ao dia junto com a refeição. É isso, Não tomar remédio desnecessariamente, evitar o uso de chás fitoterápicos, que isso também fazem mal, é veneno também. Não é porque comprar livre acesso na farmácia que pode ficar usando e nem recomendando, né? Tem pessoas que são alérgicos à aspirina, um remédio tão fácil de comprar na farmácia e tem reações que vão parar no hospital. Não tomar remédio vencido, não fazer farmácia em casa e distribuir remédio para todo mundo. Remédio não é confeito de bolo, toma cuidado com criança. Criança acha que remédio é comprimidinho, bonitinho, colorido e pode se intoxicar. E criança morre com dose de remédio de adulto. Eu já vi um caso sério disso. Então, uma coisa importante, não tomar remédio na frente das crianças. Isso, e comprar embalagens que sejam difíceis de abrir, não deixar disponível, colocar num lugar alto para as crianças não pegarem o remédio. E, gente, nada de guardar remédio em cozinha, que muita gente coloca, né? Aquele frasquinho do lado do forno, no cantinho da janela, aí bate sol. E tem também esse detalhe, né? Inativa o remédio, né? Exato. Então, não tomar medicação sem prescrição, não parar a medicação sem ordem médica, fazer o tratamento começo, meio e fim, não interromper tratamento, principalmente quem tem problemas de pressão. O Dr. Paulo acabou de falar. 70% dos pacientes interrompem. Achou, ficou ótimo, parou, e aí volta a você ter todos os sintomas. Pode ter um AVC, um acidente vascular, pode ter um infarto, aí ficar internado no hospital. Às vezes fica até de cama para sempre. Por quê? Fica torto. Fica todo torto numa cama, travado numa cama, porque não tomou remédio para pressão e teve um derrame. Pois é, gente, porque é o seguinte, tá controlada? Não preciso mais. Não é porque sarou, é porque controlou. Controlou. Esse é o tema do artigo desse mês da revista Canção Nova, tá? E eu tenho lá uma receitinha que eu dei de um sal de ervas, para tentar diminuir um pouquinho o consumo de sal de cozinha, né? Bom, doutor Paulo, o senhor vai ficar devendo aqui uma pauta sobre dermatologia, né? Nós, mulheres, adoramos uma pergunta para um dermato. Então, o senhor se prepara, tá? Doutor Paulo, muito obrigada pela sua participação. O senhor que é pertinho aqui da gente. Então, obrigada. E, por favor, fique à vontade para se despedir dos nossos ouvintes. Foi um prazer falar com você. É um prazer mesmo. É a primeira vez que eu venho aqui, mas sou disponível a hora que vocês precisarem. E atender o seu público da melhor maneira possível.
medida, a medida do amor é amar sem medida, sem medida. Aonde quer que eu vá, mudou a minha vida, a tudo deu sentido. É Ele quem eleva a minha alma, lança fora o temor. A medida do amor é amar sem medida. A medida do amor é amar sem medida, sem medida. Move o sol e as estrelas, sustenta o firmamento, é o dom maior do amor. Em suas asas voei sobre os montes mais altos, e a paz enfim encontrei. A medida do amor é amar sem medida. A medida do amor é amar sem medida, sem medida. Mudou a minha vida, a tudo deu sentido. É Ele quem eleva a minha alma, lança fora o temor, nos dá plena liberdade. Ele é a voz do meu coração. A medida do amor, a medida do amor, a medida do amor. A medida do amor é amar sem medida, sem medida. Onde quer que eu vá, mudou a minha vida, a tudo deu sentido. É Ele quem eleva a minha alma, lança fora o temor, nos dá plena liberdade. Ele é a voz do meu coração. Ele é a voz do meu coração. A voz do meu coração. Acabamos de apresentar Mais Saúde.